Seu corpo não está pedindo comida. Ele está mudando de modo. E o problema é que quase ninguém percebe quando isso acontece. A maioria das pessoas sente aquele vazio no estômago, aquela leve pressão interna, aquela inquietação silenciosa que começa a surgir sem aviso, e imediatamente conclui que algo está errado, que é fome, que é perigo, que é sinal de fraqueza, que continuar é irresponsável. Mas essa interpretação apressada é justamente o que impede quase todo mundo de atravessar o ponto mais importante de adaptação do corpo humano, porque o desconforto não é o colapso, ele é o aviso de transição. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga o próprio corpo. No começo, tudo parece absolutamente normal. Você acorda, se movimenta, pensa, trabalha, responde estímulos. O cérebro segue funcionando, os músculos obedecem. O humor oscila dentro do esperado. Não há sinais dramáticos, nenhum alerta vermelho, nenhuma falha evidente. É como um prédio funcionando com a energia da rede principal. As luzes estão acesas, os sistemas operam, tudo parece sob controle. Só que, nos bastidores, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. A fonte fácil de energia começa a diminuir. Não de maneira brusca, não com sirenes. É um recuo lento, calculado, silencioso. O corpo não entra em pânico. Ele observa, mede, espera. Enquanto isso, o cérebro, acostumado a estímulos constantes, continua pedindo. O estômago, fiel à rotina, mantém seus horários como um relógio antigo que não sabe que o mundo mudou. Hormônios entram em cena não porque há uma emergência real, mas porque existe memória, costume, condicionamento. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se confunde, porque o desconforto aparece antes da verdadeira necessidade. A sensação engana. O corpo ainda não precisa. Ele apenas percebe que o padrão mudou, e quando o padrão muda, o sistema testa, provoca, questiona. É como se dissesse: você tem certeza? Nesse ponto, muita gente acredita que chegou ao limite, quando na verdade mal cruzou a porta de entrada. E então desiste, come, interrompe, retorna ao automático. Mas, internamente, algo muito mais sofisticado estava prestes a acontecer. Quando a fonte principal começa a se afastar de verdade, o corpo não entra em colapso. Ele faz o que sempre soube fazer. Redistribui funções, redefine prioridades, ajusta comandos. O cérebro, que parecia mandar em tudo, começa a dividir o poder. O fígado assume mais responsabilidade. Sistemas de reserva, antes ignorados, despertam. Nada disso é improviso. Nada é aleatório. É um plano antigo, refinado por milhares de anos, sendo executado com precisão cirúrgica. O problema é que, do lado de fora, isso não parece bonito. Parece desconforto. Parece erro. Parece algo a ser corrigido. E é por isso que tantas pessoas interpretam a adaptação como perigo. O estômago reclama e a mente entra em alerta. Mas o estômago é apenas um mensageiro barulhento. Ele reage a sinais hormonais, não a emergências reais. Ele não decide. Ele informa. E muitas vezes informa tarde demais ou cedo demais. Já o resto do corpo entende exatamente o que está acontecendo. O coração mantém o ritmo. O cérebro não apaga. Os músculos continuam funcionando. Nada falha. Pelo contrário, o sistema começa a operar de forma mais eficiente, porque agora não depende de entradas constantes. Ele passa a usar o que já tem. A verdadeira virada acontece quando o corpo entende que não haverá reposição imediata do modo antigo. É como perceber que o gerador principal não está disponível e que é hora de ligar o sistema alternativo. E quando isso acontece, não há caos, há foco. O corpo acessa reservas que não foram feitas para momentos dramáticos, mas para sobrevivência inteligente. Energia armazenada para cenários exatamente como esse. E é aqui que algo curioso acontece. Você não está mais aguentando. Você está funcionando de outro jeito. Um jeito mais estável, mais previsível, menos dependente de estímulo externo. Muitas pessoas relatam que, após esse ponto, a sensação muda. A irritação diminui, a ansiedade baixa, a clareza mental aumenta, o desespero desaparece. Não porque ficou mais fácil, mas porque o sistema trocou de marcha. A energia deixa de vir em picos e passa a fluir de forma constante. O cérebro, antes impaciente, se ajusta. O humor estabiliza. A mente fica menos barulhenta. Não é euforia.
é eficiência, não é prazer imediato, é equilíbrio. E quase ninguém fala sobre isso porque não é visível. Não há espetáculo, não há fogos, não há transformação externa imediata, mas por dentro, o corpo está trabalhando com menos ruído e mais propósito. Ele começa a desligar processos desnecessários, reduz inflamação, diminui reatividade, investe em manutenção. É como fechar aplicativos rodando em segundo plano que só consumiam energia. O corpo não está sendo punido, ele está sendo ouvido. Durante muito tempo, ele se adaptou a excessos, a estímulos constantes, a entradas frequentes. Agora, ele se adapta à ausência temporária. E essa capacidade de adaptação é o que mantém o sistema saudável, resiliente e funcional. Com o tempo, algo ainda mais interessante acontece. O corpo deixa de reagir e passa a antecipar. Ele entende que não precisa entrar em modo de urgência a cada sinal. Começa a economizar onde não é essencial e investir onde importa. Processos de reparo ganham prioridade. Ajustes finos acontecem em níveis que você não sente, mas que fazem toda a diferença no longo prazo. O metabolismo fica menos caótico, mais inteligente, mais estratégico. Não porque você forçou, mas porque você saiu do caminho. Porque parou de interferir o tempo todo. Porque deu espaço para o corpo fazer aquilo que sempre soube fazer, mas raramente tem permissão. E então vem o momento mais importante de todos. A mudança não é física, é mental. É perceber que nem toda sensação ruim é um problema, nem todo desconforto é um erro, nem toda vontade é uma necessidade. Às vezes, é apenas o corpo dizendo: confia, eu sei o que estou fazendo. Quando você entende isso, tudo muda. A relação com o próprio corpo melhora. O medo dá lugar à curiosidade. A ansiedade diminui. O processo deixa de ser uma luta e vira uma colaboração. Você não está falhando quando sente isso. Você não está perdendo o controle. Você não está se privando. Você está atravessando uma fronteira invisível entre dois modos de funcionamento. Um baseado em estímulo constante, outro baseado em adaptação inteligente. E uma vez que você cruza essa fronteira, é impossível não se perguntar: se o corpo consegue fazer tudo isso, quando você para de interferir, o que mais ele seria capaz de fazer, se você começasse a ouvir mais e interromper menos? Calma, calma, calma. Antes de sair, o detetive metabólico tem um último recado para você. Se você quer continuar investigando o funcionamento do corpo humano, do metabolismo e desses sinais que quase todo mundo interpreta errado, se inscreve no canal agora, para não perder os próximos conteúdos. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se quiser acompanhar um ótimo vídeo, te deixo aqui a minha recomendação. Ou, se quiser trilhar seu próprio caminho, siga por aqui. E para você que chegou até aqui, deixei um presentinho na descrição aqui abaixo. Até a próxima investigação.